Glória a Deus. Irmãos, vamos tomar nossas Bíblias. Vamos abrir em Êxodo, no capítulo 12. Nós precisamos, irmãos, voltar a coisas primárias dentro da nossa fé. Isso é para recordação, reafirmação, reafirmar também, tornar mais firme coisas, conceitos da palavra de Deus que nós precisamos estar guardando. E hoje vamos fazer um pouco disto, em particular porque temos novos irmãos se somando a nós também, muitos deles pelo ato do batismo, sendo recebidos no seio da igreja. Mas lembremos também de outros novos que vêm de outras igrejas e vêm estar junto conosco, como alguns do que nós fizemos menção de nomes, mas nenhum deles estava aqui, mas são pessoas novas no nosso meio, para que haja um entendimento, porque infelizmente, mas estou cada vez mais preocupado. Muitas igrejas, muitas instituições religiosas estão esquecendo de quando nós nos reunimos num culto, nós estamos juntos para cultuar a Deus. Está claro, irmãos? É para cultuar a Deus. A gente percebe muitas coisas fora disto, muitas coisas, e na verdade Jesus nem é lembrado às vezes. Perdoa. E parece mais uma reunião em que o foco é um, é outro, e não se fala a palavra, não se lembra de Cristo Jesus. Ou quando isso é feito, ocasionalmente. Mas nós devemos estar reunidos em torno do nome do Senhor, lembrando que Ele se faz presente. Ele deve ser o alvo da nossa atenção, do nosso louvor, da nossa adoração, de tudo, enfim. Explicando mais, é por isso que nós muitas vezes não fazemos mais como muitos faziam antes, culto do pastor, ou do dia do pastor, do aniversário do pastor, do dia do pai, do dia da mãe, o que mais? E ficam muitas outras coisas que não são para Deus, é desvio. O que devemos comemorar, relembrar, questão de honra dos pais, obediência e tudo mais, ensinamos, é parte da palavra de Deus, mas a atenção, a homenagem deve ser sempre para Deus.
A gente precisa ter cuidado para não desviar disto. Facilmente se desvia. Como eu vi uma citação, e vou falar mais, eu vi com meus olhos algo até pior. Que quando entra o pastor, a igreja para o que está fazendo. Ou a igreja não avança no culto enquanto o pastor não chega. Quando chega, é com um desfile. Não vou falar mais detalhes, vou parar aí. Apresentando o pastor. O coral está cantando, o maestro tem que aprender e fazer o exercício de interromper, porque está entrando o pastor. E não é só pastor, tem outras coisas a mais. Eu estou sendo resumido. Nós reunimos para quê, irmãos? É para estar na presença de Deus. Esse ponto não pode falhar, irmãos. E devemos até recuperar alguma coisa a mais disto. Que Deus nos dê graça para recuperar mais. Para a entrada na igreja seja para encontrar o Senhor, que já está presente antes de nós. É pelo que o correto é aquele princípio antigo. Chegou na igreja, dobra o joelho, vai orar ao Senhor. E outro cuidado também, pela lei já veio o ensinamento. Primeira palavra: Senhor, perdão por alguma coisa que eu tenha feito de errado e transgredir contra o Senhor, coisa que eu já sei mesmo, ou coisa que eu talvez nem saiba, porque Deus é presente. E as transgressões, por exemplo, nos afastam de Deus. Então, chegando e já comparecendo com arrependimento, pronto, ele está pedindo ao Senhor para perdoar, nos aceitar na sua presença. São coisas simples. Até agora tem igreja que faz culto o dia da bandeira, toca hino nacional. E isso vão fazer na escola, no quartel, nas entidades públicas. Mas quando reunimos para louvar, cultuar a Deus, é a Deus. É o mandamento que precisamos entender. Ele é o primeiro. Não terás outros antes de mim. Não terás. E a gente, sem querer, irmãos, às vezes a gente falha. Não estou dizendo que somos infalíveis. Às vezes até eu mesmo posso falhar. Mas que Deus me perdoe, que eu aprenda, entenda e escape. Então vamos perceber isso. E a nossa reunião hoje é muito solene, o que já determinava antes a instrução bíblica, na palavra, na lei, que o ato da Páscoa fosse feito solenemente por toda a congregação. Pelo que os irmãos que estão tendo ceia na igreja, já tenho pedido aos dirigentes: façam isso com solenidade, com seriedade. Porque eu já vi muitas vezes as pessoas não participaram da ceia hoje, e depois lá na congregação vão para um cantinho lá e alguém dá o pão, dá o vinho, amém. Eu fico assim, mas está errado. É muito solene, não pode faltar a oração, né? A menção do que significa aquilo, estender dentro da palavra, ainda que brevemente, e ministrar. Pelo que tenho falado, repito, os que ministram ceia em casas para os enfermos, doentes, leva mais alguém, leva um bom cantor, né? Leva a orquestra, o coral. Às vezes não precisa, né? Apenas um irmão que canta bem, uma irmã que canta. E vamos fazer um culto a Deus a 3, a 4, a 5.
é trazer a solenidade para as coisas de Deus, e não chegar no canto qualquer furtivamente. Nós não estamos honrando a Deus fazendo toque de caixa de qualquer jeito, acabando com o compromisso logo, rápido. Não, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Assim, hoje, Santa Ceia, mas nada mais é do que está em Êxodo capítulo 12. Vamos repetir para os novos que estão aqui. Pode já ter ouvido isso na preparação para o batismo, nos cultos, nos ensinos na igreja, mas vamos outra vez lembrar. É ordem de Deus realizar a Páscoa, que depois ficou chamada de Santa Ceia de Jesus Cristo. Mas o que foi a Páscoa na verdade? Êxodo 12, não vou ler para ganhar tempo, só estou citando os pontos. Vão lembrar que Deus mandou a Moisés que todo o povo se preparasse no dia determinado, e tendo sido separado o cordeiro nas condições exigentes que a palavra expressa, ele era morto entre as duas tardes, ou seja, no finalzinho da tarde, entre as duas tardes, ou seja, ao estar terminando um dia no pôr do sol, o que também, pelo princípio de Deus, era o início de um novo tempo. Um novo tempo. Assim Jesus foi morto à tarde, terminando o que era chamado de sexta-feira, prestes já a começar o sábado. Mas à noite deveriam comer desse cordeiro assado em fogo. E a ordem em Êxodo, o princípio de tudo é: comendo eles do cordeiro pascual, com pães asmos e ervas amargas, tinham que imediatamente sair da terra do Egito. Enquanto comiam, desastre no Egito, mortandade. Mas eles, por estarem debaixo daquela aspersão de sangue do cordeiro na simbologia, e depois participando do alimento, o pão, o cordeiro, símbolo da palavra de Deus, não houve morte entre eles. Mas no Egito, uma mortandade, desde o filho de Faraó até os animais no campo também, uma mortandade. Mas a ordem era sair do Egito, liberdade, e a caminhada para a terra prometida. Depois, lá em Mateus, como também Marcos, Lucas e de certa forma João, a palavra vai dizer em Êxodo 12 somente o título: a instituição da primeira Páscoa. Indo agora para Mateus, procurando não ler, para nós nos determos mais precisamente no que queremos destacar e avançar. Mateus capítulo 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? O título deste texto está escrito: a última Páscoa e a Santa Ceia. Na verdade, não foi a última Páscoa. Isso aqui é título que os homens colocaram. Foi, na verdade, a última Páscoa com Jesus presente entre os discípulos. Mas observem que no transcorrer do texto,
não só aqui, mas em outros textos mais dos evangelhos. Temos a citação clara que Jesus disse: muito desejei participar com vocês desta Páscoa, corrigindo, desta Páscoa. E conversa com os discípulos, traz ensinamento, e nesta Páscoa dele, que dele era a última entre nós, mas não era a última Páscoa, Jesus então pega o pão, parte, tendo dado graças, reparte e diz aquelas palavras que nós conhecemos: isto é o meu corpo, que é partido por vós. E depois igualmente toma do vinho e distribui, dizendo: este cálice é o novo testamento, o novo pacto, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. E a ordem: fazer isso todas as vezes que comerdes, que beberdes. Então observe que Jesus, numa Páscoa que se realiza, ele troca os símbolos. Não temos um cordeiro morto nem assado na mesa. A menção e destaque é só o pão e o vinho, ou simboliza-se dizendo o pão e o cálice. Mas o importante não é o cálice, é o conteúdo do cálice. E distribui e dá ordem todas as vezes. Jesus só trocou, na verdade, os símbolos e colocou a realidade nele mesmo, Cristo Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nele morto por nós e dele nós nos alimentamos, é que saímos do Egito, da prisão espiritual, e temos caminhada por um deserto desta existência até chegar na terra prometida, os céus. Por isso que no primeiro verso que nós começamos a ler aqui, no verso 17, se diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, porque saindo do Egito o povo só podia comer pão sem fermento. Isso é um período simbólico de que nós temos uma caminhada na qual devemos nos alimentar tão somente da palavra de Deus. 7 dias, significando a plenitude da nossa existência num caminhar para a terra prometida. Então Jesus trocava os símbolos e mostrava a realidade nele. Mas como isso deveria ser lembrado, ele estabeleceu outros símbolos. Tirou o cordeiro assado em fogo, tirou as ervas amargas, tirou também, digamos assim, o pão sem fermento, e colocou a ideia de o pão e o vinho, que são símbolos, dos poucos símbolos que permanecem. Dos poucos símbolos que permanecem. Porque tem gente tomando muitos símbolos, e é um recuo nas coisas de Deus. Como muitos estão colocando arca, uma representação da arca da aliança, do castiçal e tantas outras coisas, enquanto não é isto que é para ser colocado. Mas há os símbolos do que já fizemos menção e oportunamente poderíamos depois reafirmar. Mas agora, no momento, é o pão, é o vinho. E Jesus colocou desta forma. E observe então, neste resumo que estamos fazendo, a situação é esta: antes a Páscoa era exercida, comemorada solenemente uma vez por ano, para relembrar a saída do Egito e a caminhada para a terra prometida. Mas quando Jesus vem, ele se revela, ele é o Cordeiro Pascual. Por isso que Paulo
em Coríntios vai dizer depois, porque Jesus, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. E observe, é de sexta para sábado, final de sexta para sábado, final de sexta nas coisas de Deus é o pôr do sol de sexta, e o pôr do sol de sexta já deixa de ser sexta e começa a ser sábado. E a ordem, todas as vezes. Portanto, irmãos, vamos tomar isso como norma e também orientação. Vão participar. Depois, se lá na congregação for ter uma ministração de ceia, não se escuse de tomar do pão e do cálice. E não vai dizer que não está pronto. Se apronte na hora, imediato, através do pedido de perdão, do exame de consciência, de uma sinceridade de coração, e participa com os outros que não participaram, porque a ordem é todas as vezes, porque nós viemos de um costume que precisamos melhorar sempre, nunca regredir. E esse costume de, quando chega noutra igreja, ou na nossa própria igreja, que vai ter outra vez a ministração, dizer, não, já participei. Ué, e tá aí, não pode participar de novo? Pode participar. E tem que estar pronto para participar, porque Jesus pode chegar naquela hora. E a gente não vai poder dizer, não, hoje Jesus, você não pode me levar. Ou, não estou em condição de ser levado. Então, precisamos entender. Então, vamos participar solenemente, etc. Mas por que a gente faz uma vez por mês e não faz todo dia? Não fazemos justamente por orientações, preocupações dos apóstolos, que isso se fazia de tal forma constantemente, de fato diariamente era feito, mas os irmãos começaram a ficar acostumados, tão acostumados que nem lembravam mais do Senhor, só lembravam do alimento. E Paulo vai empuxar a orelha dizendo, não tens que comer em casa? Então, quando vos reunis, é simbólico. Agora, quando tiver com fome, come em casa. Aí precisou apertar, orientar, e outras coisas mais aconteceram de perseguições na história do cristianismo, que os irmãos tiveram que recuar e não se expor dia a dia. E por isso sempre tinham uma ocasião secreta de reunião para participar da ceia do Senhor. E participavam arriscando as suas próprias vidas, num sistema que era contrário ao cristianismo. Mas, irmãos, hoje não temos perseguição, mas temos muitas coisas nos distraindo da verdade. Assim, novos que estão entre nós, vamos lembrar, Páscoa não é chocolate, não tem nada a ver com coelho, e nada a ver com ovo, e muito menos no domingo. Está havendo uma desordem absoluta. Páscoa não é ressurreição, Páscoa é morte de Jesus. Morte de Jesus. É sofrimento, é amargura, é dor. É aquilo que levou sobre Jesus, ou fez vir sobre Jesus, pelos nossos pecados. Então não é para fazer festa, no sentido de estar à vontade, é para contrição, é para um exame sincero de consciência, um rasgar de corações diante de Deus. Aí sim é Páscoa do Senhor. Só a guisa de lembrança, o dia depois do sábado se chama, na palavra de Deus, primeiro dia da semana. O dia depois é segunda-feira. Então o dia antes é primeira-feira. Está claro, irmãos?
E os homens vão mudando, achando que estão abafando, mas estão transgredindo contra a verdade, ferindo afrontosamente a verdade. Páscoa é Jesus crucificado por nós. Agora, o dia depois do sábado, aí sim é ressurreição, que não é comemorado com pães, ervas amargas e cordeiro morto. Aí o cordeiro já ressuscitou, aí é festa, e é chamado primícias. Jesus é as nossas primícias, é o primeiro dentre os mortos, é o primeiro fruto do campo, da lavoura da terra, que foi apresentado diante de Deus. Ele apresentando-os a si mesmo diante do Pai. Entendamos estas coisas. Mas muitos gostam do docinho do chocolate e não conseguem, irmãos, ensinar os seus filhos que aquilo não é certo e evitar. Não tem autoridade sobre os filhos chegar no supermercado e desviar disto. Então nós estamos muito fracos, muito fracos. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Chocolate você dá todo dia para ele, em todas as formas, mas nunca chama o chocolate de ovo da Páscoa. De Páscoa não tem nada, é tudo mentira. Cordeiro, animal limpo, representa Jesus. O coelho, animal imundo, e no mundo atual representa a sensualidade. É blasfêmia contra Deus isto. Coelho não bota ovo, é uma baita mentira. E a salvação tem um preço caríssimo, a morte de Jesus. Não foi doce não. Jesus morreu mesmo. Jesus morreu mesmo. Observe quantos pontinhos, irmãos, nós precisamos estar afirmando sempre. E outra vez chama atenção. Nós temos tanta gente por aí, irmãos, que são radicais em coisas de princípios deles. E nós não podemos ser radicais nas coisas de Deus? Seríamos fanáticos sendo precisos nas coisas de Deus? Não, de forma nenhuma. A palavra diz que Jesus era fanático. Perdoa, tira essa palavra agora, coloquei propositalmente. Mas Jesus era extremamente zeloso. Aí vem aquela cena dele estar expulsando os animais, soltando os pombinhos e derrubando as mesas ali no templo em Jerusalém. Vão chamá-lo de fanático? Pode chamar. Mas na verdade, o irmão está dizendo Salmo 69:9. O zelo da tua casa me devorou. E nós temos tido zelo na casa de Deus a ponto de sermos incomodados, devorados. Que palavra, hein? Então vamos entender isso, irmãos. Vamos ser um pouco radicais na verdade. Tem gente que não tem vergonha na cara de fazer coisas absurdas, nojentas, e a gente vai ter vergonha de obedecer a Deus e firmar o princípio de Deus? Vamos entender isso. Precisamos melhorar cada vez mais nessas atitudes todas. O mundo é contrário. O cristianismo hoje está virando a maioria, mas um cristianismo que não melhora, um cristianismo que piora o mundo. Então não é sal saudável, é um sal já estragado. E nós não podemos ser esse sal estragado. Vamos firmar bem essas posições. Se o mundo está ruim, a nossa luz não está brilhando, não está mostrando a miséria deles, a situação real deles diante de Deus e do seu juízo prestes a se manifestar.
Quanta coisa temos aí. Mas, passando em frente, Páscoa é Santa Ceia. Santa Ceia de Jesus é Páscoa, é lembrar a morte dele, só que numa nova configuração, que Deus assim fez, lhe aprouve assim fazer. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós olharmos Jesus, nós vamos vê-lo ainda, no meu modo de expressar, como aquele que tem a ferida nas suas mãos. Ferida nas suas mãos. No céu nós vamos estar vendo Jesus ferido. E ninguém vai me dizer assim: quem que é aquele lá? Que feridas são essas? Não vai estar ferido, a cicatriz estará. E nós lembraremos exatamente: olha, o que deu os meus pecados. Se ele não pagasse pelos meus pecados com a sua própria vida na morte, eu não estaria aqui no céu. Isso tem que ser lembrado sempre. Tem gente que acha que vai ser desmemoriado quando chegar no céu. Fui sempre santo, sempre anjo. E não é assim não, irmão. Chegar lá a gente vai lembrar de vez em quando assim: ih, que vergonha. Só que a graça de Deus, o amor de Deus derramado vai ser muito maior. Está claro, irmãos? Muito maior. Mas será consciente. Estamos no céu porque só Ele mesmo, porque senão não há um justo sequer. Precisamos entender essas coisas. Mas continuemos. Depois disso nós temos que ir para Hebreus capítulo 1. A palavra que nos lembra também, de forma resumida, breve. E observe que o tempo passa, mas estou sendo breve. Verso 1 de Hebreus capítulo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus ainda está falando. Muitas vezes, ainda que eu ou outro irmão esteja falando na frente do microfone, não sou eu ou outro irmão. A palavra que deve sair daqui tem que ser chegada aos irmãos pela graça de Deus. E Deus estaria falando com os irmãos. Ou então na sua consciência, no seu dormir, Deus visitando, dando sonhos ou registrando coisas em nossas mentes. É Deus falando ainda. Então, quando resistimos e transgredimos hoje, ou confrontamos a verdade com a nossa vontade, nós estamos endurecendo nossos corações diretamente para o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Precisamos entender essa seriedade. Por isso, capítulo 2 de Hebreus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela ou delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi depois confirmada pelos que a ouviram. São exortações da palavra. Capítulo 6: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir.
mas é para nós melhorarmos, avançarmos em entendimento. Há mistérios grandes de Deus à nossa disposição, que dando nós atenção, deixarão de ser mistérios para cada um que recebe, que passa a entender, por ter dado o devido crédito, a devida atenção. E aí vamos estar fazendo cada vez mais firme a nossa vocação para a salvação eterna. Continuando, passando a palavra de forma rápida, vamos para o capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O reino de Deus é presente, é real, mas nem sempre é visível. Estou dizendo nem sempre, porque às vezes Deus pode manifestar-se e nos dar visões do reino dos céus, mas fora disso é pela fé. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, premiador dos que o buscam. Capítulo 11. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1: portanto, outra vez portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, verso 4, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado? Ainda não chegou ao ponto de nós estarmos diante da morte e tendo que ainda assim declararmos por Jesus e o confessarmos? Capítulo 12, verso 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quantas palavras, irmãos! E o verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. E as palavras continuam, irmãos, avançando por esse capítulo 12, capítulo 13, e assim toda a palavra de Deus. Então estamos agora reunidos, voltando ao princípio em Êxodo. É como se agora nesta mesa se apresentasse o Cordeiro morto por nós, Jesus crucificado por nós. Esta é a realidade da Santa Ceia do Senhor Jesus. Nós anunciamos a sua morte e devemos anunciá-la. É morte até que Ele venha.
Deus nos ajude nesse entendimento e acrescente em nossa mente e coração algo mais que Ele queira, e isso até mesmo no particular dos nossos corações, nosso contato com Ele.